Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Hoje vamos fazer um vídeo mais curto para fazer o fecho da quarta jornada que tinha pendente o jogo entre o Estoril e o Santa Clara, que acabou há alguns minutos. E depois queria deixar também aqui duas notas uma sobre o mercado de transferências e outra sobre a jornada 5. Mas vamos começar por olhar ao jogo do Estoril com o Santa Clara porque é o tema principal do vídeo de hoje. Este jogo estava em atraso devido ao calendário europeu do Santa Clara. O Estoril tinha feito algumas queixas com a data. O jogo acaba por se jogar hoje, de facto. O Estoril chega sem três titulares. Não estavam disponíveis o Tiago Parente, o Lominadze e o Kevin Boma, o central. O jogo começou. Até começou com uma oportunidade, não foi bem uma oportunidade, foi um remate do Estoril, mas depois o Santa Clara cresceu e ali no início da primeira parte fez alguns remates, não foram necessariamente grandes oportunidades, mas tiveram oportunidades para atacar a baliza do Estoril. O Estoril cresceu um bocadinho no final da primeira parte, o jogo equilibrou. Início da segunda parte começa praticamente com um penalti. O penalti foi batido pelo Gabriel Silva, foi bem batido. E o Estoril depois acabou por crescer um bocadinho no jogo, mas acabaram por não criar muito perigo, honestamente. Tiveram 73% de posse de bola na segunda parte, alguns remates, mas nunca criaram muito perigo. Estas duas equipas ainda estavam sem vitórias no campeonato. O Santa Clara estreia-se agora a vencer e vem aqui mais ou menos para o meio da tabela, ao lado do Nacional. O Estoril está perto da despromoção. Eu acho que o Estoril é uma equipa melhor do que isto, mas a verdade é que são os resultados que têm até agora e os jogos que eles tiveram foram contra equipas. Tem um jogo contra a Estrela da Amadora, que está em 13º, um jogo contra o Tondela, que está em 18º, um jogo contra o Santa Clara, contra o Vitória, portanto ainda não jogaram com ninguém da primeira metade da tabela e mesmo assim ainda não conseguiram vencer. Tem sido um arranque complicado. Um destaque que eu queria deixar, e até porque já é a segunda jornada consecutiva em que isto acontece, é que o Guitane voltou a ficar no banco. Ficou o Guitane e o Begraoui, e muitos de nós provavelmente temos estes dois jogadores, portanto não faz muito sentido continuar a tê-los, se calhar. Se é necessário gastar uma transferência, se calhar é um bocadinho cedo, especialmente para jogadores com o preço que são, não estão necessariamente a ocupar uma parte do orçamento que seja impeditiva e se calhar podem ter outras coisas a fazer. Eu, por exemplo, tenho a expulsão do Dedic para lidar. Eu acho que vou deixar o Dedic na equipa e provavelmente vou deixar o Guitane na equipa também esta jornada. Já vamos falar um bocadinho sobre a jornada 5. A equipa da semana mudou completamente por causa deste jogo, porque o Santa Clara acaba por conseguir a segunda clean sheet e os jogadores deles vão todos para a equipa da jornada, como é lógico. O mínimo de pontos que temos aqui são 13. O jogador da jornada foi mesmo um defesa do Santa Clara também, que teve duas clean sheets e ainda uma assistência. O Gabriel Silva entra aqui com o golo de hoje e de facto mudou bastante a equipa da semana. Relativamente à minha equipa, a equipa acabou com 44 pontos. Não é necessariamente um resultado horrível, foi melhor do que a média. E ficámos em 22.000 de 66.000 jogadores, portanto aqui aproximadamente no primeiro terço da liga.
numa jornada em que o Pavlidis não começou, o Suárez e o Trincão jogaram contra o Porto, o Froholt e o Alberto Costa contra o Sporting, obviamente. Nós já sabíamos disto, mas é difícil navegar um início da Liga logo com um derby. Nós não podemos simplesmente ignorar os jogadores do Sporting e do Porto. Portanto, eu acredito que na próxima... Mas atenção também, isto, da mesma forma que isto é verdade para mim, é verdade para toda a gente. Portanto, os resultados que aqui estão... estes 22 mil, certamente que há muitas pessoas à minha frente que também têm jogadores destes clubes. Outras notas, nós já tínhamos falado se calhar um bocadinho da equipa, mas temos o Miguel Nóbrega que não jogou pelo Vitória. Na realidade não jogou ele, não jogou o Van Félix, não jogou o Tiago Silva. Foi uma rotação um bocadinho estranha do treinador. O António Machado nós já sabíamos que não rodava. O João Valido cada vez mais me preocupa a titularidade dele, portanto se calhar vamos ter aqui alguns fogos para apagar num futuro próximo. Depois temos o Guitano que não foi titular nos últimos 2 jogos, o Pavlidis não foi titular nenhum, mas eu acho que isso não vai ser uma situação muito regular. Temos o vermelho do Dedic, portanto, apesar de tudo, ter saído desta jornada com uma pontuação positiva comparativamente com a média da competição, nem é mau de todo. O Guitane, se fosse com um golo, com alguma sorte, no final daquele jogo com o Tondela, eu penso que a equipa no geral faz sentido, mas de facto gostava de perceber o que é que acontece com o Miguel Nóbrega. Tive muita pena do Pedro Carvalho ter saído aos 59 minutos e ter ficado sem a clean sheet, porque nesta altura o Tondela ainda não tinha marcado o gol, podia ter sido bastante diferente para nós. E hoje acabam por sofrer um gol apenas de penalti, que é um gol na mesma, mas não é um gol de bola corrida. A equipa, de forma geral, eu acho que faz sentido ainda e eu não estou a planear necessariamente nenhuma transferência. E existe um outro motivo pelo qual eu não estou a planear ainda nenhuma outra transferência, que é o facto de que esta jornada 5 começa às 8h10. Bem, como estava a dizer... esta jornada então vai ter a deadline na sexta-feira às 8h10 e nessa altura já vamos saber os 11 do Benfica. Fiquei aqui um bocadinho surpreendido porque o SofaScore tem o jogo a começar a 14 e não era a informação que eu tinha, e depois fui ver no FlashScore e no site do Benfica e de facto temos o jogo marcado para as 8h15 de sexta-feira. Portanto, 11 do Benfica vão estar disponíveis, tal como os 11 do Santa Clara, obviamente. E há outro jogo que também começa a esta hora, que é o jogo entre o Alverca e o Tondela. Tendo aqui algumas opções, ou alguns jogos que começam à mesma hora ao pé da deadline, podemos utilizar essa informação para fazer transferências. Eu só tenho uma transferência, portanto o meu maior problema é será que o Aursnes ou o Pavlidis não jogam. Se eles os dois jogarem, provavelmente eu deixo a equipa como está e jogarei na defesa provavelmente com o Miguel Nóbrega, que joga contra o Estrela. O Estrela joga contra o AFS em casa, portanto são 2 jogos equilibrados. Eu ainda não escolhi o 11, nem olhei muito para a jornada 5 para além desta questão da deadline, mas de facto, pronto, quero confirmar se o Aursnes e o Pavlidis são titulares, e se o forem, então à partida não mexerei na equipa. Veremos, se calhar pode acontecer alguma lesão nas seleções ou algo do género e temos que mexer sem ser no Aursnes e no Pavlidis. Mas também só temos uma transferência gratuita. Eu acho que vou deixar o Dedic na equipa, não vale a pena estar a fazer a transferência, a perder essa transferência. Mas
vou pensar no assunto e de facto se o Pavlidis e o Aros nos forem titulares e tiver tudo ok, ainda acabo por trocar o Dedic por alguém como possivelmente um defesa do Porto que joga contra o Nacional, porque eu depois na jornada 6 posso utilizar os heróis emprestados para utilizar alguns jogadores do Benfica. Mas provavelmente é exagerado trazer um defesa do Porto, até porque em algum momento eu queridei utilizar o Samu. Entretanto chegou o Ioannidis a Alvalade. Não sei se o Suárez mantém os mesmos minutos. Será que faz sentido ter o Suárez a esse preço? O Samu é mais 1 milhão, eu tenho 1,5 milhão que sempre deixei aqui para preparar este tipo de situações do fecho do mercado, o regresso do Ricardo Horta, possivelmente também, uma melhoria do Guitano, portanto vamos ver o que é que acontece. E queria também falar um bocadinho mais sobre o mercado. Houve ainda algumas saídas da Liga depois do nosso último vídeo, e 2 delas são bastante importantes até. O Tiago Silva rescindiu com o Vitória por mútuo acordo e assinou pelo Al Rayyan do Qatar. Não sei bem porque é que o Vitória permitiu que isto acontecesse, se calhar tinham algum acordo com o jogador. É um jogador que está no final da carreira já, e que vai fazer provavelmente um balúrdio de dinheiro no Qatar, mas é estranho porque é um dos jogadores mais importantes do Vitória e eles deixaram-no sair a custo zero num ano em que já venderam bastante jogadores. Já tinham deixado de sair o Tomás Andel também, se não me engano, mesmo no último dia de transferências, portanto perdem 2 médios titulares no final do mercado. Não consigo perceber a lógica de gestão do Vitória neste sentido. E depois temos a venda do Roger Fernandes ao Al Ittihad. O Roger Fernandes foi vendido por 32 milhões, o Braga ainda tentou apontar para a cláusula de 40, não conseguiu negociar até esse ponto. Ainda assim, se não me engano, foi a transferência recorde de sempre do Braga e portanto faz todo o sentido esta venda, diria. É o pico de vendas do Braga. O Roger é muito novo e de facto tem alguma qualidade, mas bater o recorde de vendas do clube à partida aceita-se por quase qualquer jogador. Esta venda para já iguala a venda do Vitinha para o Marselha, o Vitinha ao ponta de lança, em 22-23. E de facto venderam o Roger. Eu consigo perceber pelos valores envolvidos o porquê dele ter saído e honestamente o Braga tem bastantes soluções na frente no ataque, tem muitos pontas de lança. O Ricardo Horta e o Salazar normalmente acabam por jogar nestas posições. O Gorbi precisa de muitos minutos, o Moutinho é praticamente sempre titularíssimo, portanto havia se calhar aqui até alguma necessidade de vender alguém e aparecendo uma proposta como esta faz todo o sentido. Se tiverem o Roger Fernandes ou o Tiago Silva, que honestamente até me fazia bastante sentido ter antes de sexta-feira, se calhar o Roger não tanto porque já existiam rumores e de facto já existiam todas estas soluções do Braga, mas pelo menos o Tiago Silva eu achava que ele ia ser titular a época toda no Vitória e depois da venda do Andel não estava mesmo à espera que saísse. Ainda assim, ele saiu e portanto se precisarem de fazer esta transferência façam-na, mas novamente se puderem esperem pelos 11 do Alverca Tondela e do Benfica, quem sabe não teremos surpresas no 11 e alguém que vocês possam utilizar, ainda que à partida quando fazemos uma transferência a ideia seja ser algo mais a longo termo e portanto também não faz sentido fazê-lo só porque existiu uma jornada. Ainda não temos o preço do Sudakov neste momento, infelizmente, e nem do Sudakov nem do Luka Bacchio. E isso também podem ser
alternativas a estes jogadores. O Roger Fernandes, por exemplo, se não me engano, era 8 milhões. Eu não sei se ele já não está aqui ou se não está porque é do Benfica, ou porque eu estava a pesquisar pelo Benfica. Temos o Roger Fernandes de facto a 8 milhões. Quem sabe o Luque Bacchio não seja 8 milhões, por exemplo, ou se calhar tem 1 milhão no banco e ele é 9, não sei. Mas eu aguardava até sexta-feira antes de fazer o que quer que seja. Por hoje é tudo. Eu queria só fechar aqui este capítulo da jornada 4. Antes disso, se calhar, dizer-vos uma coisa. Eu postei isto nas minhas redes sociais também. A Liga mudou a pontuação do chip de 2 capitães. Ou 2 capitães. Eu não sei quando é que isto foi feito. Sei que na terça-feira, antes da jornada 4, eu vim aqui, dizia a duplicar. Durante a jornada começámos a perceber que estava a triplicar. Depois houve um utilizador no YouTube que me avisou: olha, está a triplicar. Vim confirmar, tinham alterado. Não sei quando é que isto aconteceu. Fiz um post, ninguém da Liga teve a dignidade de responder. Se eu honestamente acho que eles o fizeram depois da jornada começar, quando se aperceberam, e não o querem admitir, mas é uma suposição, não posso, não sei se isso é verdade. Eu não estive a ver a página das regras a toda a hora, não a vi a 1 minuto da deadline, via quando preparei a equipa e foi isso que eu fiz. Mas é uma nota importante para toda a gente, porque muda o poder deste chip e pode fazer sentido se calhar utilizá-lo já na sexta jornada, quando o Benfica tem uma dupla jornada. Eu continuo a considerar utilizar o Heróis Emprestados, porque o 2 capitães, não sei, sinceramente, os dois têm poder relativamente idêntico, que é permitir-nos atacar o jogo de um grande, de uma dupla jornada, ou contra um clube que está em claras dificuldades, que está em último na Liga, etc. Tenho sempre pensado em utilizar o Heróis Emprestados, mas se estiverem a pensar em utilizar o 2 capitães, fica esta indicação, pode ser que vos faça mudar de ideias ou não. E agora sim, por hoje é tudo. Eu durante a semana vou fazer, obviamente, a antevisão à jornada 5, e à jornada 5 da Liga Portugal e à jornada 4 da Premier League, e é provável que venha a fazer ainda o vídeo da Liga dos Campeões, o primeiro vídeo. Se não o fizer agora, faço obviamente antes da competição começar, com a minha equipa, com as regras, etc. Muito obrigado a todos os que estiveram a assistir o vídeo e tenham o resto de uma boa semana. Obrigado.